Aqui, né, galera? Continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre Guerra Civil Espanhola, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse autoritarismo na Espanha, certo? Ó, aqui tá dizendo o quê? No século XX, página 77, certo? No início do século XX, a Espanha também passava por dificuldades. A Europa como um todo passava por grandes dificuldades, principalmente por conta da guerra, né? Enquanto os ganhos econômicos do país beneficiaram a monarquia e a burguesia nacional, a classe trabalhadora continuou a viver em difíceis condições socioeconômicas. Ou seja, no início do século XX ali você tem uma monarquia espanhola, né? Até hoje tem ainda a monarquia espanhola, né? Mas não tem poder político algum, é só questão simbólica, né? Mas a situação do povo e dos trabalhadores na Espanha no início do século XX era muito complicada, né? A gente viu isso na Rússia, inclusive que levou à Revolução Russa lá em 1917. Né? Em pouco tempo, a depressão econômica pós-guerra afetou a nação. Empresários e organizações de trabalhadores da região industrial da Andaluzia, uma das principais regiões econômicas da Espanha, tinham conflitos frequentes e no campo eclodiam diversas greves e rebeliões agrárias. Enquanto isso, na África as colônias lutavam por independência, ou seja, a Espanha está passando por crises internas e externas, né? Algumas colônias espanholas ali do período do neocolonialismo estão buscando sua independência lá na África, enquanto que dentro do país está existindo um conflito entre trabalhadores e burgueses, né? A situação ficou muito complicada do pós-guerra, né? Durante também depois da crise econômica de 29 as coisas ficaram muito complicadas e aí começou a existir grandes conflitos entre essas classes, burguesia, trabalhador, né? Na zona rural os trabalhadores rurais também fazendo suas revoltas, né? Em 1923, o rei Afonso XIII nomeou o militar Primo de Rivera presidente do Diretório Militar, né? Apoiado pela rica burguesia, ele colocou em prática o golpe de Estado, dissolveu o parlamento e substituiu prefeitos e membros da Assembleia Nacional. Interveio na economia, aplicou medidas de protecionismo à indústria, censurou a imprensa, criou um jornal estatal e fundou um novo partido político. Ou seja, ele simplesmente transformou a Espanha, que era uma Espanha democrática, em um governo autoritário. Todas essas práticas que vocês ouviram eu ler aqui são práticas de governos autoritários. Censura, fundar um partido, né? Intervenção na economia. Lembre que o autoritarismo, os grupos autoritários têm uma forte intervenção na economia, né? Dissolver, ou seja, tirar membros de seus cargos, prefeitos e membros da Assembleia foram tirados dos seus cargos. Isso é muito característico de governos autoritários, né? Durante seu governo, o governo de Rivera, né? Esse Primo de Rivera, né? Cadê aqui? Durante seu governo, a indústria e os transportes modernizaram-se, a produção foi ampliada, a economia expandiu-se, o poder de compra da população cresceu. Porém, essas medidas tiveram um alto custo, gerando um aumento excessivo de impostos. Os altos impostos impuseram à burguesia e à igreja católica, os militares, até o rei, a retirar o apoio da Rivera, que renunciou em 1930. Ou seja, apesar do crescimento econômico, Rivera colocou em prática um forte sistema de impostos, né, que prejudicou até mesmo o rei, né? Então, só para você ter ideia de como foi meio que desastroso. Em 1930, ele pressionado pelo próprio rei, ele acaba renunciando, né, do cargo em 1930. Com a saída de Rivera, republicanos, socialistas e grupos de esquerda da Catalunha passaram a demandar reformas políticas e a clamar pela república, né? Os conflitos entre os representantes da monarquia e a oposição chegaram ao fim em 14 de abril de 1931, quando a República foi proclamada na Espanha. Né? Em 1931 a 1934, republicanos e socialistas alcançaram a maioria no parlamento, chamado de Cortes. O governo realizou algumas reestruturações, como a reforma agrária e a aprovação da lei do divórcio e o confisco de terras da Igreja Católica. Além disso, tornou-se laico. O que é se tornar laico, né? Quando essa galera chega ao poder, a esquerda e alguns grupos aí que eram contra aquele sistema autoritário, né? E eles vão conseguir maioria no parlamento, eles vão ser a favor de uma república democrática, né? Eles conseguem alguns avanços aí como reforma agrária, né? Reforma agrária
é uma questão de socializar as terras, né? É uma questão de democratizar a terra, né? Confisca bens da igreja e torna laico. O que é se tornar laico? É a separação da igreja e do Estado. Ou seja, a igreja agora não interfere mais no governo. A igreja faz sua parte religiosa e o governo faz sua parte política. Ou seja, a separação da igreja e do Estado, né? Por isso que a gente chama de Estado laico. Era uma ideia iluminista, certo? As reformas desagradaram as camadas conservadoras da sociedade espanhola. Eles ganharam as eleições de 1933 e constituíram um novo governo, pondo fim às reformas e reprimindo os oposicionistas, especialmente o movimento operário. Ou seja, o movimento autoritário voltando à tona na Espanha a partir de 1933, quando grandes conservadores ganham as eleições de 1933. Certo? A eleição dos partidos de direita ao parlamento foi entendida pelos grupos socialistas como uma tentativa de tomada do poder por parte de simpatizantes do fascismo. Com isso, ocorreram inúmeras greves e rebeliões. Esses conflitos ampliaram a diferença entre a esquerda, que temia o fascismo alcançasse a Espanha, e a direita, que se considerava a única barreira para conter o separatismo e uma possível revolução social, ou seja, o que ele está falando desse separatismo aí? Por que a gente está citando aí um separatismo? Gente, é importante salientar uma coisa aqui. Quando a gente fala de separatismo, a gente está falando aí principalmente dos grupos da Catalunha, né? A gente já viu em anos anteriores que a Espanha ela foi formada por diversos povos ali meio diferenciados que até hoje pedem a separação da Espanha. É o caso da Catalunha e do País Basco, né? Então a direita conservadora da Espanha temia que esses grupos de esquerda conseguissem separar a Catalunha da Espanha. Essa luta continua até hoje, gente. A Catalunha continua pedindo independência até hoje lá da Espanha. Então, a partir daí vem um sistema mais opressor, um sistema mais parecido com o fascismo, né? Vamos aqui ver aqui para a gente finalizar, certo? Em fevereiro de 1936, os partidos de esquerda chegaram novamente ao poder com um governo progressista. As classes mais abastadas, os militares e a Igreja Católica passaram a organizar um golpe, que fracassou parcialmente. Enquanto regiões do interior apoiavam os republicanos, a maioria das cidades apoiava os nacionalistas, ou seja, um grupo que pregava a democracia e um grupo que pregava o sistema opressor, aquele sistema nacionalista exacerbado, né? O sistema conservador, que levou lá a Itália ao fascismo, a Alemanha ao nazismo, Portugal ao salazarismo, né? Ao perceber que seriam derrotados, os líderes nacionalistas Emílio Mola e Francisco Franco Barramonde pediram ajuda a Hitler e a Mussolini, ou seja, os caras simplesmente querem realmente implantar os sistemas aí nazista e fascista, parecido com o nazismo e com o fascismo, na Espanha, né? Os republicanos receberam auxílio das brigadas os republicanos de Mussolini, que enviaram material bélico, conselheiros militares e voluntários, ou seja, Hitler e Mussolini ajudam a Espanha a se tornar autoritária. E é aí que vai acontecer a guerra civil, porque Hitler e Mussolini vai armar essa galera aí, né? Os republicanos receberam auxílio das brigadas internacionais, compostas de dezenas de milhares de voluntários de todo o mundo, inclusive brasileiros, e também o governo soviético. Em 1936 e 1939, a Espanha vivenciou um período de guerra civil, apoiado por forças internacionais de ambos os lados, ou seja, a Espanha vive uma guerra civil dentro do seu país, uma luta entre esquerda e direita, uma luta entre nacionalistas e republicanos, né? Nessa luta aí houve ajuda de um lado de Hitler e Mussolini para os nacionalistas e do outro lado de alguns países aí para com os republicanos. Né? Em 1º de abril de 1939, os nacionalistas triunfaram, levando o general Franco a assumir o poder. É aí que surge o autoritarismo na Espanha, que vai se chamar franquismo. Né? Se lá na Itália se chamou fascismo, na Alemanha nazismo, em Portugal salazarismo, na Espanha vai se chamar o franquismo, certo? A Guerra Civil Espanhola causou centenas de milhares de vítimas, inclusive tem um quadro muito famoso a Guernica, né? Que é um quadro muito famoso. Coloque depois na internet aí que vocês vão ver. A Guernica. Fala um pouquinho, aquele quadro ali é um pouquinho sobre a Guerra Civil Espanhola, que teve mais de 200 mil mortos.
Muita coisa para um país pequeno como a Espanha. No fronte de batalha, 150 mil executados e 360 mil opositores internados em 104 campos de concentração em todo o território espanhol. Campo de concentração também característico dos sistemas autoritários, certo? Além disso, aproximadamente 400 mil espanhóis partiram para o exílio. Exílio também é característica de sistema autoritário. Você exila, você tira do país os teus inimigos. Ou você mata, ou você exila, ou você coloca em campos de concentração. Essas aí são características de todos esses sistemas que eu falei. Nazismo, fascismo, franquismo, salazarismo. Beleza? Tranquilo? Finalizamos aí. Atividade para casa na próxima... Amanhã, né? A gente vai corrigir amanhã na nossa terceira aula. Não, nossa primeira aula amanhã é de história. Então, página 79, façam a parte de sistematizar da questão 1 à questão 4. Eu volto com a correção amanhã. Beleza?